Boa tarde. Então, dando continuidade ao nosso seminário sênior, temos hoje a presença da professora Marli Vulcão, que foi professora aqui do IFIX, como todos os outros professores que têm vindo nesse seminário, que pretende trazer ex-professores do IFIX de volta a casa. A professora Marli Vulcão, queria primeiro agradecer a sua generosidade em ter aceitado o convite de participar aqui com a gente. E ela fez a graduação, o mestrado e o doutorado aqui na casa. O pós-doutorado ela fez na França, em Dijon, no Centro de Pesquisas Gaston Bachelard. Ela foi professora aqui do departamento no período de 80 até 94 e depois foi para a UERJ, onde dá aula até hoje. Atualmente ela é professora visitante emérita pela FAPERJ lá na UERJ, e também lecionou já na Cândido Mendes e na Gama Filho, e iniciou sua carreira como professora no Pedro II, né? Professora de filosofia. Ela se dedica à área da epistemologia, da filosofia das ciências e mais especificamente à obra de Bachelard. As suas pesquisas têm se voltado para a vertente poética do filósofo e também para a relação entre filosofia e cinema. Tá? Tem vários livros publicados, os quais alguns ela trouxe para mostrar para a gente. Tá bom? Então, obrigada, professora. Eu queria, boa tarde a todos. Eu antes queria agradecer a Sara o convite e ao professor Rafael Adoclo, que está, como ele disse, concorrendo comigo ali na outra sala. E eu estou muito feliz com o convite deles de retornar aqui ao IFIX, né? Onde eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado e onde eu lecionei também por muito tempo. Então foi muito gratificante eu voltar, sendo que no ano passado eu cheguei a dar um curso de pós-graduação de um semestre aqui também, a convite do professor Rafael Adoclo. E quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando no que eu ia falar aqui. Porque eu acho que, fiquei pensando, a minha trajetória toda, a maioria talvez aqui saiba, é dedicada ao estudo da obra de pensadores franceses e mais especificamente a obra de Gaston Bachelard. Mas, por outro lado, eu queria trazer alguma coisa que não fosse especificamente só de Bachelard. Eu queria trazer alguma coisa que fosse uma temática, que abordasse uma temática mais geral e que fosse também de importância para vocês, alunos do IFIX ou de outras faculdades, pudessem utilizar na sua trajetória filosófica, na sua vida pessoal. Então eu queria trazer Gaston Bachelard, continuar a divulgar esse pensamento que eu acho que é admirável, mas também trazer alguma coisa que vocês pudessem aplicar mais especificamente, mais propriamente a vida pessoal e a trajetória profissional, a trajetória filosófica. Então, é isso que eu vou fazer aqui. A minha proposta é relatar o meu encontro filosófico com Gaston Bachelard e falar desses aspectos que são inerentes ao pensamento dele, que eu denominei de paradigmas de um racionalismo e de uma poética da Fênix. Né? É lógico que esse encontro com Gaston Bachelard, essa palavra encontro aqui tem um sentido metafórico. Eu não tive essa alegria, né, de encontrar pessoalmente, de conhecer pessoalmente Gaston Bachelard. Mas esse termo encontro aqui deve ser entendido no sentido de uma troca, né? Aquilo que Bachelard me ofereceu como pensador e aquilo que eu pude humildemente, né? E segundo o que me disse a filha dele, oferecer a ele, que foi trazer o pensamento dele para o Brasil, divulgar aqui o pensamento dele no Brasil. Então é a essa troca que eu estou me referindo o termo encontro. E os paradigmas, nós vamos analisar mais especificamente quais são,
mas eu já posso, resumidamente, satisfazer a curiosidade de vocês, dizendo que o que Bachelard vai nos ensinar é que, através da razão e da imaginação, nós devemos sempre ir em busca do novo e da novidade e romper com a tradição e com o passado. E que o crescimento espiritual, talvez para a própria Sara seja importante, o crescimento ético mesmo, o crescimento espiritual, a ascensão de cada um individualmente e coletivamente só pode ser alcançada através desses dois caminhos, razão e imaginação, e sempre numa busca do novo e numa ruptura com o passado, né? Eu achei que seria interessante tomar como ponto de partida para a minha palestra duas citações, duas frases que me foram ditas um dia. A primeira é do professor Roberto Machado. No lançamento do livro dele, Foucault e a Literatura, ele me ofereceu o livro e fez a seguinte dedicatória: a Marli, que é sempre fiel às suas paixões. E eu fiquei meio intrigada e disse: Roberto, o que você está querendo significar com isso? E ele me disse: não, é porque você, ao longo da sua trajetória filosófica, tem se dedicado ao pensamento de Gaston Bachelard. Ele estava se referindo à minha fidelidade filosófica a Bachelard. A segunda frase foi da filha do Bachelard, filósofa também, professora lá na Sorbonne, que eu estava um dia no hotel em Paris e ela me telefonou, eu não a conhecia, e ela, já velhinha, com uns 90 anos, 90 e poucos anos, ela me disse: professora Bulcão, eu gostaria muito de lhe conhecer pessoalmente, marcar um encontro, porque eu queria lhe agradecer o que a senhora fez por meu pai. E eu fiquei um tanto surpresa e falei: mas o que eu fiz por Bachelard? Ela disse: não, eu tenho certeza que foi a senhora que divulgou a obra bachelardiana no seu país. Então eu vou partir dessas duas frases, principalmente desse ponto aqui dessa frase da Suzanne Bachelard, para iniciar a minha palestra dividindo em dois momentos. O primeiro momento, eu vou contar como eu descobri Bachelard. É quase que uma autobiografia filosófica da minha trajetória filosófica, como foi essa minha trajetória filosófica, como é que eu cheguei a Bachelard, como é que eu descobri Bachelard. E um segundo momento da palestra em que eu vou procurar mergulhar no interior da obra bachelardiana mesmo, chegar a esses paradigmas de uma poética e de um racionalismo da Fênix, para ver em que sentido isso pode contribuiu para mim, em que sentido isso pode contribuir para qualquer um, para todos vocês, para cada um, ao longo da sua vida e da sua trajetória profissional, né? Então, vamos à primeira parte. O meu encontro filosófico com Bachelard se deu em 1973 e foi inteiramente fruto do acaso. Eu morava em Brasília, né? Meu marido havia sido transferido, eu dava aula na época do Pedro II, tive que pedir uma licença e fui para Brasília e comecei a dar aula numa universidade lá chamada Centro Universitário de Brasília. Mas as minhas saudades do Rio eram imensas, né? Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, a vida cultural intensa aqui do Rio me faltava em Brasília, onde não existia nada disso. Além disso, eu gosto muito de uma praia também, que eu não podia encontrar em Brasília. E eu comecei a me dedicar, a me voltar para o trabalho, para o ensino no Centro Universitário de Brasília e para o estudo, e frequentava
as bibliotecas e as poucas livrarias que existiam nessa época em Brasília. E foi numa dessas livrarias que eu me deparei. Eu já conhecia Bachelard por referência, mas já dava aula de epistemologia, ensinando Popper, Canguilhem, mas não tinha ainda tido contato diretamente com a obra de Bachelard. E aí comecei a ler o Novo Espírito Científico. E de imediato eu me senti bastante seduzida por essa obra. Era uma obra epistemológica, era uma obra em que o Bachelard tentava expressar as revoluções ocorridas ao longo do século XX nas ciências contemporâneas. Mas o que me intrigava mais nessa obra era a linguagem que esse filósofo, que eu não conhecia, utilizava. Porque era uma linguagem para falar de ciência plena de metáforas. Uma linguagem em que essas metáforas, o uso das metáforas, não prejudicava a precisão e a exatidão com que ele queria falar de ciência. E eu fui ficando encantada e comecei a ler toda a obra epistemológica do Bachelard e, em seguida, já sabendo que era um filósofo cujo pensamento, que era uma coisa intrigante, cujo pensamento se bifurcava em duas vertentes, uma falando da razão da ciência, portanto epistemológica, e uma poética, eu me voltei para os livros de poética. E ali eu descobri que ele revelava com maestria os segredos dos devaneios, da poesia, da literatura, enfim, da imaginação criadora. Depois de Brasília, eu voltei para o Rio. E, em 1979, já publiquei um primeiro livro sobre Gaston Bachelard, que é esse aqui, O Racionalismo da Ciência Contemporânea, que está na terceira edição da editora Ideias e Letras, onde eu acrescentei, porque nessa terceira edição eu acrescentei mais 4 capítulos. A primeira foi pela editora Antares e a segunda pela editora de Londrina. E aqui é um livro baseado na minha tese de mestrado, que eu havia defendido aqui no IFIX, e que eu tornei um pouco mais acessível para que atingisse um público mais abrangente. Depois do mestrado, eu já comecei a lecionar aqui fiz concurso para professor assistente, que naquela época existia, né? E bastava ter mestrado, e comecei a lecionar aqui no IFIX, e logo em seguida ingressei no doutorado aqui também. E comecei a escrever a minha tese de doutorado. E aqui no IFIX, por isso que o IFIX é muito querido, muito representativo, muito próximo a mim. Aqui no IFIX eu encontrei, né? Antigamente a biblioteca lá no 4º andar. E a gente subia, quase que escalava, né? Porque tinha uma parte em cima, assim, que você subia e tinham aquelas séries, eu não sei se ainda existe isso aqui, as bibliotecas foram mudadas várias vezes, foram muitas as mudanças e muita coisa se estragou, mas tinha toda a coleção da revista de Metafísica e Moral. Textos maravilhosos de autores do século XIX e XX, Brochard, Brunswick, Boutroux, incrível. E eu achei um texto de um autor, François Dagonet, que eu comecei a ler e primeiro levei um susto, porque era um artigo onde ele defendia ideias muito semelhantes à da que eu estava defendendo na minha tese de doutorado. Fiquei com medo de parecer um plágio, né? Eu não conhecia François Dagonet, tentei descobrir quem era, escrevi para ele e ele me respondeu imediatamente. Ele era diretor
Instituto de Filosofia e História das Ciências e lecionava na Sorbonne. Eu então pedi a licença de um semestre sabático e fui para a França, encontrar François Dagonet. Foi um encontro, esse efetivamente aconteceu e continua acontecendo. Ele tem 92 anos, está vivo ainda. Eu vinha dizendo a Sara, ele publica por ano 4 livros, uma coisa incrível, uma produção muito grande. E ele me ensinou muito sobre o conteúdo do pensamento de Bachelard e sobre a pessoa do Bachelard. Quem era Bachelard como pessoa, como docente, a amizade que ele mantinha com os alunos, alguma coisa que eu tento copiar, né? Eu tenho alguns alunos aqui presentes, que eu tento copiar, quer dizer, manter esse contato amigável, onde esse conhecimento floresce com mais facilidade. E até hoje eu tenho essa relação, essa troca de ideias com o professor Dagonet. Falo muito por telefone e quando vou à França vou sempre visitá-lo. Ele já está bem velhinho, mas ainda bastante ativo. Então eu achei que seria interessante começar a ensinar Dagonet também aqui no Brasil, divulgar também essa obra. Ele é médico, filósofo, escreve sobre geologia, biologia, bioética, corpo humano e sobre arte contemporânea com uma maestria incrível. Então eu escrevi esse livro que saiu em 2011 pela editora Mauad, que chama-se O Gozo do Conhecimento e da Imaginação. François Dagonet diante da ciência e da arte contemporânea, onde eu faço uma introdução para o pensamento dele, né? E depois, em seguida, eu traduzi alguns textos dele, porque a gente encontra aqui no Brasil, mas tudo em francês. Traduzi alguns textos e, no final, eu fiz uma coisa que me pareceu muito interessante, os alunos ficaram bastante satisfeitos, porque eu levei para o professor Dagonet algumas questões dos alunos, para que ele respondesse diretamente aos alunos. Então, aqui no final, eu tenho questões com o próprio nome, referência ao aluno que fez a questão e a resposta que ele me deu, e eu gravei e depois publiquei aqui. Bom, então, por causa de Dagonet, acredito, porque eu nunca consegui tirar essa dúvida, mas começou-se a se estabelecer um intercâmbio muito grande. Eu comecei a receber convites para falar na França, para participar de colóquios, e eu acho que o ponto mesmo, o estopim para todo esse intercâmbio que existe atualmente, que cada vez se torna maior, não só com a França, mas com a Itália, com o México, com os Estados Unidos, com a Romênia, né? Uma das coisas que me surpreendeu é que a Coreia é um país em que tem uma publicação imensa sobre Gaston Bachelard, então tem coreanos nesses colóquios realizados na França. E aí aconteceu esse fato que foi o estopim para dar início a esse intercâmbio, ao aprofundamento desse intercâmbio. Um dia eu recebi um telefonema do professor Jean-Jacques Vunambourget, que é também um grande professor. Quando as universidades conseguem, nos dão alguma verba, eu convido, seria muito interessante ele fazer uma palestra aqui, né? Ele compreende português, mas ele só fala em francês. Ele foi reitor da Universidade de Lyon, é professor, tem uma obra imensa também, é um bachelardiano. Atualmente ele é diretor do Centro de Pesquisas Gaston Bachelard, Centro Internacional, e já foi diretor do Centro da Universidade de Bourgogne, né? Eu tenho uma aluna aqui, a Raíssa, que fez o doutorado sanduíche com ele
está acabando de chegar desse doutorado sanduíche. Então, ele me telefonou e me pediu o seguinte: professora Bulcão, eu gostaria que a senhora fizesse um dossiê com um levantamento de tudo que tinha sido publicado no Brasil sobre Bachelard. Eu achei uma tarefa muito ousada. Isso era nos anos 1998, 99. Nem eu dominava a internet assim e nem nós tínhamos essa facilidade de Facebook, de comunicação rápida. E eu podia saber no Rio de Janeiro, assim mesmo muita gente que eu descobri depois, o professor Álvaro Gouveia da PUC, que já havia feito doutorado em Dijon em Bachelard, que dá aula lá, é psicanalista, trabalha com Jung, a Elisa Cabral, de João Pessoa, e vários outros colegas eu fui descobrindo no Brasil inteiro, Eliana Barbosa, Constança Marcondes César, e até coisas assim, tipo uma coreografia em Recife, feita por um grupo de dança chamado Pato Selvagem, que era baseado no pensamento de Gaston Bachelard. E eu achei que era tão fabuloso você ver essa acolhida de Bachelard no Brasil, já havia um pouco essa acolhida, que valia a pena fazer mais do que um simples levantamento. Então eu convidei algumas pessoas para escreverem artigos, e aí foi publicado na França esse livro aqui, que é Bachelard au Brésil, né, organizado por mim e com o aval lá do Centro de Pesquisa Gaston Bachelard da Universidade de Bourgogne e do professor Jean-Jacques Bourget. Aqui então tem os artigos sobre Bachelard, temas mais diversos, artigos vindos do campo das ciências, né, das ciências médicas, do campo da biologia, do campo da psicologia, do campo das ciências sociais, da educação. Eu descobri que lá na Praia Vermelha tem um grupo de educação que trabalha também com Bachelard. Então, foi uma forma de estabelecer esse contato entre os brasileiros e de promover o intercâmbio com a França, a Itália, não só eu, mas todos esses brasileiros que passamos a frequentar esses colóquios organizados em Dijon, né? Com isso, com essa intensificação desse intercâmbio, eu acabei sendo convidada pelo professor Jean-Jacques Bourget para fazer o pós-doutorado lá em Dijon. E eu fui para lá em 2002. E em 2003 eu organizei na UERJ um colóquio sobre Bachelard, com um público de aproximadamente umas 800 pessoas. Foi um trabalho imenso, mas eu me senti na obrigação de fazer isso e foi muito bom. E esse colóquio, então, para esse colóquio eu convidei 4 franceses, 2 italianos, uma portuguesa que dá aula em Michigan, nos Estados Unidos, pessoas do México e outros brasileiros que trabalhavam com Bachelard. E alguns até alunos meus do doutorado, que faziam doutorado nessa época. Então vamos agora, a parte aqui foi quase que uma autobiografia, foi o relato desse encontro, para vocês terem uma ideia da minha trajetória filosófica. E agora a gente vai fazer o que eu acho que é mais importante, que é mergulhar nas profundezas desse oceano filosófico que é o pensamento de Gaston Bachelard, com ambiguidades, como diz o Marcelo na sua tese, com paradigmas que nos levam a renascer como uma fênix, né? Que nos levam a nos reformular, nos reconstruir através da leitura desse pensador. Então nós vamos mergulhar no interior dessa obra e tentar retirar
Daí esses paradigmas. Por que paradigmas de um novo racionalismo? Por que paradigmas de uma poética da Fênix? Bom, nós temos um tempo aqui limitado, né, que o trânsito já tirou um pouco. Além disso, muitos aqui estão vendo Bachelard pela primeira vez, então eu queria fazer uma exposição que fosse, de certa forma, didática. Então achei que seria interessante colher uma noção que está numa obra de Bachelard chamada Fragmentos de uma Poética do Fogo, e essa noção se chama Complexo de Prometeu. Então eu achei interessante retirar essa noção e, a partir dela, extrair esses aspectos primordiais, que são os paradigmas, sobre os quais eu quero falar, e que, a meu ver, são alicerces que existem sob a vertente epistemológica e sob a vertente poética. Só fazendo parênteses, essas duas vertentes, a epistemológica, que fala da ciência e da razão, e a poética, que fala da imaginação e da arte, são para Bachelard paralelas, opostas, mas ao mesmo tempo complementares. Mas se nós mergulharmos nesses alicerces, nesses paradigmas, nós vamos ver que eles estão sustentando a passagem desses dois caminhos, de um caminho para o outro. Que no Dagonet, que é um continuador, considerado um continuador de Bachelard, o que ele vai fazer é fazer com que esses caminhos deixem de ser paralelos e se encontrem. Na arte há racionalidade, e na epistemologia e na razão há imagens, há uma função imagética. Então, no Bachelard, eles são paralelos. Então, eu resolvi colher essa noção do complexo de Prometeu e a gente vai pensar em cima dela para retirar, então, esses paradigmas. Essa noção aparece nessa obra Fragmentos de uma Poética do Fogo. Aparece também, mas não muito desenvolvida, numa outra obra do Bachelard, que é A Psicanálise do Fogo. Fragmentos de uma Poética do Fogo é uma obra que foi reunida, ela é uma coletânea de escritos, né, soltos, que a filha, a Suzanne Bachelard, encontrou nas gavetas quando seu pai morreu. E ela juntou esses fragmentos, por isso o título Fragmentos, né? E dando uma certa coerência a essa ordenação. Mas, na verdade, esse livro deveria ter um outro título, que é mais ou menos o que eu trouxe para a minha fala aqui. No meio de um dos escritos, ou de alguns escritos, Bachelard diz que iria escrever um livro chamado Uma Poética da Fênix, coisa que ele não fez porque faleceu antes. Então, vamos refletir juntos sobre a significação mais profunda que existe nessa noção que é complexo de Prometeu. Em primeiro lugar, temos que pensar o que é complexo, porque senão nós vamos ser remetidos para o significado dado pela psicanálise. E em Bachelard, crítico ferrenho da psicanálise, pelo menos de um freudismo que ele conheceu na sua época através de Maria Bonaparte e outros psicólogos franceses que trouxeram Freud para a França. Ele fazia uma crítica, ele faz ao longo da obra uma crítica à psicanálise. Então, o termo complexo não pode ser entendido no sentido psicanalítico. Eu vou citar aqui, fazer uma citação pequena de como o próprio Bachelard define complexo. Há no homem uma verdadeira vontade de intelectualidade,
nós propomos, pois, de colocar sob a denominação de complexo de Prometeu todas as tendências que nos impulsionam a saber tanto quanto nossos pais, mais do que nossos pais, tanto quanto nossos mestres, mais do que nossos mestres. Então, esse complexo de Prometeu significa, em última instância, uma vontade de saber, uma vontade de intelectualidade, uma vontade que não pode ser comparada, entendida num sentido pragmático. Isso, para Bachelard, seria juntar a vontade de saber ao sentido de utilidade, mesmo na ciência, seria menosprezar essa vontade de saber. Essa vontade de saber é inata no homem e ela é muito mais do que ela tem muito mais do que um sentido simplesmente pragmático, como vai aparecer em Bergson na noção de homo faber. A figura, então, emblemática de Prometeu simboliza em toda a sua plenitude essa vontade de saber que todos nós temos inata e que nos estimula a saber mais do que os pais, do que os mestres, do que os outros, e nos conduz ao que Bachelard vai chamar de humano mais que humano. Então, vamos chegar aqui ao primeiro aspecto que aparece inerente no complexo de Prometeu. O primeiro aspecto é a tendência ao ultrapassamento de si mesmo. Para que a gente possa compreender esse humanismo psicológico da imagem de Prometeu, é preciso a gente compreender que Prometeu é um mais que ser, que Prometeu é um mais que homem, que Prometeu é um ser fronteira. Ele não é nem Deus, nem homem. Ele é mais que homem. Ele fez um ato que foi roubar o fogo da morada dos deuses e trazer para os homens. Então, ele é mais do que homem. Como afirma o próprio Bachelard, uma citação, Prometeu é, então, um mais que homem. Prometeu é um super-homem, que eu vou usar a palavra aqui, sir-homem, para não fazer analogia com o herói, que eu acho que perde um pouco esse sentido. Mas que vocês podem pensar até num sentido nietzscheano, que é bem semelhante. Então, Prometeu é este mais que homem, e nós devemos tentar ultrapassar nossos limites para poder chegar a ser esse ser-homem, né? Vamos ao segundo aspecto do complexo de Prometeu. Estou falando em geral, depois a gente vai mergulhar mais profundamente ainda nos dois aspectos e, portanto, na significação do complexo de Prometeu. O segundo aspecto é que Prometeu se impõe como símbolo da desobediência. Também vou fazer um parêntese aqui para dizer o seguinte: o pensamento de Bachelard é um pensamento transgressor, é um pensamento polêmico, é um pensamento que renega a tradição, é um pensamento que polemiza o tempo todo com toda a tradição que nos marcou profundamente, cartesiana, positivista. Ele vai polemizar com Kant, ele vai polemizar com Bergson, ele vai polemizar com Aristóteles. Então, o único autor, o único pensador que aparece sendo elogiado e trazido para reforçar suas ideias em Bachelard é Nietzsche. Todos os demais vão aparecer como pessoas a quem ele precisa criticar para defender uma ideia. Toda e qualquer tese em Bachelard não é defendida positivamente.
é defendida a partir de uma polêmica. Então, aquela figura que vocês podem ver agora facilmente na internet, do Bachelard, aquele velhinho de barba, que eu mexo com meus alunos, parecendo um Papai Noel, podia ser até na sua vida particular muito conservador. E eu acredito até que fosse. Mas o pensamento dele é um pensamento transgressor, revolucionário, que abala alicerces que nós passamos a adotar como fundamentais na nossa maneira de pensar, que Bachelard vai abalar a noção de substância, a noção de ser, a noção de dado, a noção de sujeito, a noção de objeto. Então ele tira os nossos alicerces de pensar e nos apresenta, nos oferece um pensamento dinâmico, pleno de ambiguidades, como demonstrou Marcelo na sua tese de doutorado, e que nos joga da poética e da imaginação para a ciência e para a razão, e que nos dá meios sempre que são tensões. Não é um pensamento tranquilo, não é um pensador fácil. Por isso a dificuldade, por isso talvez a não aceitação, às vezes, dentro da academia. Preciso brigar muito para trazer o Bachelard, não só para o Brasil, mas principalmente para dentro da academia. O segundo aspecto é esse, que vai mostrar essa transgressão. Nós devemos retirar do complexo, dessa noção do complexo de Prometeu, que o herói se impõe como símbolo da desobediência. Já começa pelo fato dele ter roubado o fogo do Olimpo para trazer para os mortais. Portanto, é necessário ver em Prometeu essa encarnação da desobediência. E é por isso que o Bachelard vai dizer que do mito de Prometeu nós devemos reter esse impulso da desobediência. É preciso desobedecer aos pais para fazer melhor do que os pais. Então, vou ler aqui de novo, outra vez, uma citação, né, que é bem irônica. Bachelard é um gozador, ele faz tudo isso, ele apresenta esse pensamento dinâmico e transgressor, fazendo gozações com a tradição. E esse texto é um texto que eu acho sensacional. Ele diz assim, ele está na psicanálise do fogo, e ele está falando na psicanálise do fogo que o estudo da ciência, que a ciência, ao estudar o fogo, se vê imbuída de imagens. O fogo é um elemento fundamentalmente imagético, e que essa ciência não consegue se estabelecer tão objetivamente, porque essas imagens impregnam. E aí, nesse livro, que ele faz a passagem para a poética, porque ele vê que essa imagem não é perniciosa, ela é um outro caminho que nós devemos abraçar para chegar a esse crescimento espiritual. Então, o texto diz o seguinte: visto que as inibições são, à primeira vista, interdições ao problema do conhecimento pessoal do fogo, é o problema da desobediência engenhosa. A criança quer fazer como seu pai, mas longe de seu pai. E como um pequeno Prometeu, rouba os fósforos. Corre então pelos campos e por detrás de um barranco, ajudado por seus amiguinhos, acende a lareira dos gazeteiros. Quem de nós não roubou um fósforo, escondido dos pais para conhecer o fogo? Então, ele vai mostrar que justamente nós temos que retirar da figura de Prometeu esse sentido de desobediência, esse impulso de desobediência. Então, o que a gente viu até aqui? Vamos fazer a coisa bem didática para aqueles que ainda não conhecem o Bachelard. Então, o que a gente viu até aqui?
dois aspectos que eu procurei centrar aí na noção do complexo de Prometeu. O primeiro é a necessidade que o ser humano tem, que cada um de nós tem, mesmo que sufoque, de ultrapassar seus limites. Só ultrapassando seus limites vamos conseguir chegar a alcançar um crescimento espiritual. E o segundo é que a figura emblemática de Prometeu preconiza que a desobediência é um outro caminho de crescimento do ser humano. Por isso, no colóquio de 2012, em Dijon, em Cerisy, no castelo de Cerisy, que era sobre ética, e eu fiquei pensando, o que eu vou falar sobre ética em Bachelard? Só há um texto, uma conferência em que ele fala de ética, que é muito interessante, mas era muito pouco. Então eu peguei também essa ideia do complexo de Prometeu e fiz por uma ética da desobediência. Então a gente vamos pegar agora esses dois aspectos, o ultrapassamento de si mesmo e a tendência à desobediência, o impulso para a desobediência, como formas de crescimento humano, e vamos analisar na epistemologia de Bachelard aonde isso aparece. E em seguida vamos analisar na poética de Bachelard também aonde a gente pode encontrar os dois aspectos. Bachelard está situado num campo de batalha da ciência. É um momento do início do século XX, novo espírito científico publicado em 1928. A formação do espírito científico publicado logo em seguida. E a proposta do Bachelard é mostrar justamente que todas as filosofias da ciência da sua época, positivismo kantiano, o Émile Meyerson, que falava muito de epistemologia, era muito importante nas universidades francesas na época, tinha um domínio muito grande, que todos esses filósofos da ciência não conseguiam expressar a ciência que estava surgindo. Eles podiam expressar muito bem, o positivismo é uma expressão adequada da ciência clássica, da ciência newtoniana. Mas se nós formos pensar a teoria da relatividade, as geometrias não euclidianas e a mecânica quântica, nós não podemos utilizar os mesmos parâmetros utilizados para entender Newton. O que Bachelard está querendo dizer é que está acontecendo uma revolução, e ele é um físico, químico, além de filósofo, físico, químico e matemático. Então ele sabe, ele vê essa revolução no interior das ciências, e que essa revolução significa uma ruptura com o passado. Ou seja, as geometrias não euclidianas, de Lobachevsky, de Riemann, não continuam as geometrias euclidianas. A mecânica quântica não continua a mecânica newtoniana. A teoria da relatividade rompe com os princípios de Newton para depois elaborar uma outra teoria. É até possível encontrar Newton como um pedaço pequeno da teoria da relatividade, mas essa teoria é muito mais abrangente e os princípios primeiros são negações dos princípios newtonianos. Houve uma ruptura. É isso que ele quer apontar quando ele começa a escrever suas obras epistemológicas. Então, ele vai mostrar nas obras epistemológicas principalmente isso. O caminho de progresso da ciência e do saber, de um modo geral, é um caminho de retificação, é um caminho de renovação, é um caminho através do qual a razão se refaz, é um caminho através do qual a razão renega seu passado, nega aquilo que disse anteriormente.
e, portanto, desobedece à tradição, desobedece aquilo que foi ensinado como ciência. É desobedecendo o que eu aprendi como ciência que eu vou poder constituir uma ciência nova, uma ciência que traz princípios novos. Ao mesmo tempo, quando o sujeito da ciência e todos nós negamos esse passado, negamos esses ensinamentos, negamos aquilo que aprendemos racionalmente, nós estamos instaurando realidades novas, objetos científicos novos e, portanto, crescendo espiritualmente. Aí ele diz no Compromisso Racionalista, que é um texto de epistemologia, com um sorriso, sempre um texto irônico, vocês podem ver. Com um sorriso, vocês desconcertam esta razão totalmente elementar que se arroga o direito de propriedade absoluta sobre seus elementos. Vocês tornam mais flexível esta razão dogmática, obrigando-a a julgar axiomática. Vocês ensinam a desaprender para poder compreender. Que variedade nesta desorganização do racionalismo esclerosado! E reciprocamente, que bruscas mutações nos espíritos que repentinamente se dialetizam. Quer dizer, tendo consciência de que o racionalismo tem que ser dinâmico, tem que se refazer a cada instante, de que essa razão é uma razão sempre incompleta, que se renova, se reconstrói, desobedecendo o passado, fazendo isso, alcançamos, pelo caminho da racionalidade, um crescimento espiritual. Um outro texto do Compromisso Racionalista. Dito de outro modo, no reino do pensamento, a imprudência é um método. Somente a imprudência pode ter êxito. É necessário caminhar o mais rápido possível nas regiões da imprudência intelectual. Porque é sendo imprudente e ousado que estabelecemos o novo e recusamos o passado. E ainda no Compromisso Racionalista ele vai dizer: ensinando uma revolução da razão, se multiplicam as razões para se realizarem revoluções espirituais. Para Bachelard, portanto, a razão é sempre incompleta. A razão não pode encontrar seu porto seguro nem na tradição, nem no dogmatismo, nem nas certezas, porque as certezas são históricas, nem na memória. Ela deve sempre estar na luta contra seus princípios. Ela deve estar sempre desobedecendo aquilo que ela mesma instaurou anteriormente. E nesse sentido, o sujeito, ao se embrenhar nessa aventura do novo e da novidade, ele vai sendo impulsionado para além dos seus limites e alcançando esse status de ser homem. Então vamos agora para a vertente poética, onde Bachelard vai analisar o que é imaginação, o que é imagética. Não vai falar especificamente de arte, como Dagonet, mas tudo o que ele diz pode ser aplicado. E ele vai analisar a imagética que permeia textos, obras artísticas, literárias, pictóricas. Então, ele vai começar desobedecendo a tradição, a definição, o enfoque que a tradição dava de imaginação. Bachelard e Sartre estão no mesmo momento, ambos vão criticar a noção de imaginação da tradição. Só tem que para o Bachelard, o Sartre não consegue
levar a termo essa crítica, né? E ele vai, então, partir da crítica também do próprio Sartre. Ou seja, ele vai partir de uma crítica, de uma noção de imaginação, que seria até mais adequado a gente pensar aqui no Descartes, porque ela está muito clara no Descartes, e que é psicognosiológica. Ela dominava a psicologia do século XX, algumas tendências psicológicas do século XX, e é inerente ao pensamento de Descartes e de toda a teoria do conhecimento. Por isso é psicognosiológica. A imagem era sempre analisada em relação com a percepção e com a ideia. Então, a imagem era: eu olho esse livro, fecho os olhos e tenho. O Descartes descreve magnificamente essa concepção de imaginação na metafísica, né? Nas meditações. Então, ele vai dizer: olho, o Sartre também na introdução, olho essa folha branca, fecho os olhos e vejo a folha branca. E aí ele vai embrenhar por outras discussões, o que faz com que uma seja real, outra não. Mas o que o Bachelard está querendo dizer é que essa concepção de imagem, analisada sempre na comparação em relação à percepção, leva a um menosprezo da imagem. Porque a imagem, a percepção é forte, é presente. A imagem é esmaecida em relação à percepção. E em relação à ideia, ela também é menosprezada, porque a ideia é que leva à verdade. Então, essa imaginação era sempre uma representação de algo falso, de algo que não era real. Inferior à ideia e inferior à percepção. O que Bachelard quer é resgatar a autonomia da imaginação. E ele traz, então, uma concepção inteiramente inovadora e original de imaginação, substituindo esse enfoque psicognosiológico por um enfoque eminentemente estético. Ele vai pegar obras e ele lia tudo que batia na mão dele, podia ser um poeta mais desconhecido. Não, ele não lia só Baudelaire ou Rimbaud ou Lautréamont, mas ele lia também qualquer um que enviasse um poema para ele, fosse um João Ninguém. Ele ia ler e ele ia analisar de que forma a imagética estava presente naquele poema. Então, para Bachelard, imagem tem uma realidade própria. Ela não é um substituto da percepção. Ela não é uma reprodução da percepção. Essa imagem que reproduz a percepção não é a verdadeira imaginação. A verdadeira imaginação é criadora, é a imaginação que inventa um real novo. Vocês devem estar vendo aí uma familiaridade com o surrealismo. Ele é filho do surrealismo, foi amigo de Breton, ele viveu nessa época com pequenas divergências, né? Porque o Bachelard não tinha o lado político que às vezes estava presente no surrealismo, mas ele defende essa ideia de uma surrealidade que é resultado de uma imagética. Só tem que ele não está, como surrealismo, falando de obras. Ele não está falando da obra de Dalí, do quadro do Dalí. Ele está falando de uma imagética, de uma imagem que surgiu no Dalí quando ele tentou representá-la. Aquela representação já é empobrecida dessa imagem que emergiu em Dalí e que vai emergir em nós olhando o quadro de Dalí. E que há uma outra imagem, porque cada um vai ter uma proliferação de imagens próprias, individuais. A imagem é individual e tem a vida do instante. Então, imaginar, conseguir sentir, vivenciar essa imagética, tem que fazê-lo com toda a intensidade, porque ela tem a vida do instante.
Então, se a gente está olhando um quadro, ou se a gente está sozinho, de olhos fechados, porque não tem uma causa, e começam a surgir devaneios, nós temos que nos atirar de corpo e alma nesses devaneios, porque eles são o caminho de crescimento espiritual, e eles vão nos permitir viver intensamente um voo ascensional de liberdade que é instantâneo, que tem a vida do instante e vai logo em seguida morrer. Mas, felizmente, temos a possibilidade de muitos voos. Se esse morreu, vamos continuar nosso caminho ao longo da poética para vivenciar outras imagens sempre novas. A imagem é sempre uma desobediência à percepção, é sempre uma desobediência, uma negação à ideia, da ideia, e é algo novo. Ela tem uma realidade que tem que ser enfatizada e respeitada como própria, né? Então, para Bachelard, a verdadeira imaginação não pode jamais ser reprodutora, ela tem que ser criadora. Então, nós estamos vendo aqui, na poética, que há uma ideia central, que é essa ideia de exaltar a imaginação criadora. Uma imaginação que, pela negação e desobediência aos dados da percepção, ou aquilo que a ideia nos dá, ela consegue instaurar um mundo sempre novo e vai impulsionando o homem nesse voo ascensional que é o crescimento espiritual. Então, aqui um texto, uma citação de uma obra que as primeiras obras do Bachelard são sobre os elementos, o ar e os sonhos. A imaginação não é, como sugere a etimologia, a faculdade de formar imagens da realidade. Ela é a faculdade de formar imagens que ultrapassam a realidade, que cantam a realidade. Ela é uma faculdade de sobre-humanidade, portanto, uma faculdade do ser-homem. Um homem é um homem na medida em que é um super-homem, ou um ser-homem. Deve-se definir um homem pelo conjunto de tendências que o impulsionam a ultrapassar a condição humana. Ele acrescenta, numa outra obra, A Água e os Sonhos. A imaginação inventa mais coisas e dramas. Ela inventa uma vida nova. Ela inventa um espírito novo. Ela abre os olhos para um novo tipo de visão. E ainda, voltando para o Ar e os Sonhos, ele diz: graças ao imaginário, a imaginação é essencialmente aberta e evasiva. Ela é, no psiquismo humano, a experiência mesma da novidade. Pode-se, então, concluir que o ato de imaginar tem sua inspiração nessa sobre-humanidade, nessa imaginação que leva a essa orgia de liberdade que vai tornando o homem fecundo na medida que ele inventa imagens novas e sempre se alimentando da negação desse mundo que ele percebe. Por isso Bachelard vai dizer: Prometeu nos convida a uma poética do humano. Então, concluindo aqui essas duas vertentes, essas coisas que nós levantamos, porque depois eu ainda quero falar um pouquinho, que eu acho que vai ser fundamental, mais um pedacinho, sobre como é que vocês podem trazer isso para a prática docente, como é que eu trouxe isso para a minha atividade em sala de aula, como é possível trazer isso para a própria vida, para um comportamento na vida. Então, concluindo, na vertente epistemológica e na vertente poética, o que Bachelard está propondo, está preconizando, é que conhecer e imaginar é sempre se aventurar num mundo novo. É fazer do abrupto e do excepcional
uma nova regra. É se lançar na aventura de construir novas ideias e novas imagens, sempre desobedecendo os ensinamentos da tradição. Por isso ele diz, uma citação do Compromisso Racionalista: conhecimentos longamente amassados, pacientemente justapostos, que era mais ou menos o que o positivismo queria, acumulados esses conhecimentos. Conhecimentos pacientemente justapostos, conservados com avareza. Esses conhecimentos são suspeitos. Trazem um signo pernicioso da prudência, o signo do conformismo, da constância e da lentidão. E por isso nós vimos nas duas vertentes que a meta primordial é colocar a confiança no ato dinâmico, não só da razão, que é criadora, como da imaginação, que é também eminentemente criadora. Então agora, antes da gente finalizar, mais alguns minutos, para depois nós conversarmos sobre isso, eu gostaria, que foi o que eu fiquei pensando quando a Sara me propôs, me convidou, eu fiquei pensando o que eu ia falar, e eu disse, eu tenho que falar alguma coisa que seja possível, que vá contribuir para uma maneira de repensar certas atitudes, para uma maneira de exercer a sua atividade pedagógica, coisas desse tipo. Então, eu vou mostrar comigo o que aconteceu e eu espero que vocês, se não leram, venham a ler Bachelard e comecem também a se reconstruir, se renovar inesgotavelmente através dessa leitura. Com Bachelard, eu me impus primeiro um projeto novo, que era o de exaltar essa razão aberta, de contestar todo e qualquer dogmatismo, de mostrar que a razão é inconstante, que a razão é incompleta, que a razão é histórica. Porque se a gente pensar que Einstein está negando Newton, que as geometrias euclidianas estão negando Euclides, então essa ciência se refazendo, se nós pensarmos, será que isso é inútil? Não é, pelo seguinte, porque sempre estamos caminhando numa linha de progresso para uma teoria muito mais abrangente, muito mais consistente, muito mais coerente, e nós, enquanto espíritos, enquanto indivíduos, estamos crescendo racionalmente e espiritualmente. Então, a razão é histórica, a verdade é histórica e a verdade é sempre a atualidade. Quem falou por último falou a verdade. Então eu comecei em sala de aula a tentar desenvolver com os alunos esse racionalismo, a repensar, a refletir sobre esse racionalismo aberto, dinâmico, né? Que vai fazendo com que a gente supere aspectos de inércia, de ociosidade. Eu mexo muito com os alunos, me referindo a Parmênides, se é que Parmênides está defendendo um ser absoluto. Mas suponhamos que sim. Então, chegar ao ser de Parmênides deve ser nossa meta, enquanto filósofos. Mas chegar lá no absoluto significa ficar repetindo monotonamente o ser é, o ser é, o ser é, porque não tem mais nada a dizer. Porque não vai, talvez, nem dizer isso. A linguagem é porque nós temos o que falar. Por que nós falamos muito? Porque nós temos algo a dizer, porque a gente tem a meta lá do absoluto. Mas chegar é não falar. A linguagem só existe porque nós estamos nos direcionando para o absoluto e falamos. Mas o exercício de linguagem é um exercício para chegar lá.
Saiu da caverna, contemplou a luz, silêncio total. Então, eu aprendi com Bachelard a exaltar essa razão imprudente, turbulenta, agressiva, que luta consigo mesmo. A história da razão começa lá, se é que começa ali, mas eu acredito nos irracionais, que já é um contestar de toda uma filosofia aritmo-pitagórica que vai ter que se refazer numa abrangência maior para acolher esse irracional que passou a ser racional. Depois, no século XIX, XX, os paradoxos todos da matemática, ela tem que ir se refazendo. Eu constatei, por detrás desse racionalismo, eu devia repensar o que é conhecimento. Então, conhecimento, e portanto, isso vai gerar uma nova pedagogia. Conhecimento não é repetir monotonamente coisas que eu aprendi, que a gente costuma querer fazer nas provas. Conhecer é pensar o novo. Conhecer é usar o que eu aprendi para desobedecer, para negar, para me afastar e dizer coisas novas. Então, eles vão servir de alicerce. Einstein não existiria sem Newton, mas só existiu para negar. Newton só existiu para negar, para que Einstein pudesse negar. Não é que não fosse necessário. Essa razão precisa do seu passado, porque ela só funciona retificando o passado. É uma mola propulsora, a retificação é uma mola propulsora de progresso dessa ciência. Daí uma nova pedagogia. Na sala de aula, isso aí está muito claro. Eu não inventei, está lá no Bachelard, no racionalismo aplicado. É um racionalismo docente-discente, que faz crescer. É nessa troca de ideias. Eu conheço professores, que não deixam o aluno falar. Conheço professores que acham que perguntar, não. Eu gosto que perguntem, eu gosto desse diálogo vivo. E às vezes eu preparo uma aula e num diálogo com uma questão que um aluno levanta, me desvia para um outro caminho inovador, às vezes, que eu não havia pensado. Então, é nesse racionalismo que é docente e discente que nós vamos cada vez aprendendo mais. Mas essa pedagogia bachelardiana, eu aprendi também que ela se bifurcava em uma pedagogia da razão e uma pedagogia da imaginação. Tem um livro da Vozes, da editora Vozes, que eu vou falar dessas duas pedagogias. E aí eu senti a necessidade não só de estimular esse racionalismo não dogmático, mas também de estimular a criatividade, de estimular essa função pedagógica, essa função imagética do aluno, essa função criadora num sentido imagético. E eu transformei a sala de aula num espaço para o desenvolvimento dessa função imagética. Pensei muito como eu poderia fazer isso. Como eu sou uma apaixonada pelo cinema, eu resolvi trazer o cinema e promover o casamento de Bachelard ou de pensadores, de um modo geral, com o cinema. E pensar a imagem fílmica. E pensar em sala de aula essa imagem fílmica. Pensar essa estética do cinema. Porque pensar o cinema, trabalhar essa estética do cinema, aí eu encontrei os caminhos mais diferentes. Os alunos mesmo têm me ensinado isso. Eu dei um curso no semestre passado, depois dei um curso, estou dando atualmente um curso com a professora Rosa Dias, nos juntamos para fazer isso, que é também uma cineasta, uma roteirista e uma grande professora de estética. Estamos fazendo juntas. A gente passa um filme
e um aluno escolhe um pensador e vai falar sobre esse filme. Mas depois tem um debate em sala de aula e os caminhos e as interpretações que os alunos escolhem para falar daquele filme são as mais diversas. Eu comecei a ver a riqueza imagética que existe no interior de uma imagem fílmica, de uma imagem, quanto mais de um filme. E os caminhos os mais diversos que você pode abordar para vivenciar, porque Bachelard não vai nunca dizer pensar a imagem, eu não quero interpretar racionalmente o filme, mas eu quero vivenciar imageticamente fenomenologicamente, aquela imagem. Então, a gente discute, pensa, alguns vão pelo caminho da psicologia, outros vão pelo caminho dessa fenomenologia bachelardiana, e os caminhos são os mais diversos, e o curso tem sido de uma riqueza, acabou resultando num livro que eu organizei, que é Luz, Câmera, Filosofia. Foi publicado em 2012, Mergulho na Imagética do Cinema. E já estamos pensando em fazer um segundo, porque esse curso que eu estou dando com a Rosa agora, atualmente, tem mostrado uma riqueza muito grande, nem tanto por nós, mas pelo que os alunos têm apresentado. É tão provocador o cinema para fazer emergir essas ideias, essas imagens novas e ideias também que a gente leva para entender melhor esse cinema, né? Que isso tem ajudado bastante. Os alunos têm me ensinado muito nesse curso. É muito difícil fazer isso, também estou sentindo. É um caminho novo que eu estou tomando, já nessa idade, depois de 2 aposentadorias, mas que eu estou vibrando aí, quero ter muitos anos de vida para continuar. Eu até aceitaria, se interessasse, depois da gente até fazer um curso aqui no IFIX sobre isso. É difícil pelo seguinte: quando a gente promove esse casamento da ciência, do cinema com a filosofia, você corre muitos riscos. Um é você passar a interpretar o cinema racionalmente. E aí você empobrece a imagética. Tem filmes, às vezes políticos, ou que são centrados num diálogo, em que isso pode ser feito de uma maneira razoável. Mas mesmo assim, você perde o sentido imagético das imagens fílmicas que aquele filme está apresentando. Por outro lado, nós não somos cineastas, então nós não estamos no campo só do cinema, nós estamos fazendo filosofia. Então a gente precisa, às vezes, conceituar, às vezes pensar essa imagem. Então a gente tem que ter esse cuidado o tempo todo de pensar, refletir, sem menosprezar o lado imagético, e pegar e vivenciar esse lado imagético, toda a intensidade, mas também não ficar só nisso, porque a gente está ali discutindo questões filosóficas. Então é isso que eu acho que essa abordagem com os alunos, esse curso que eu tenho dado com os alunos, tem me ajudado muito para trilhar esse novo caminho aí da relação da filosofia com o cinema. E a última coisa que eu queria colocar aqui, também, que esses paradigmas me ajudaram muito, é a reformular, né? Eu venho de uma trajetória lá do 2º grau, do Pedro II, por algumas universidades, pelo IFIX, o UERJ, mas a gente está sempre reformulando e reorganizando nossa ideia de educação e de formação. Mas uma coisa é certa, e isso eu aprendi com Bachelard: a formação implica primordialmente em desconstrução de dogmas, de ideias, em reforma do sujeito, em desobediência a ensinamentos arraigados
Nós vivemos num país, e a França também sofreu isso, e a Europa também, que recebeu, mas o Brasil principalmente, recebeu ao longo de muitos anos uma influência perniciosa dos países desenvolvidos. E nós fomos assimilando com isso valores pós-modernos. Tem coisas boas, o celular, a internet, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode ser regido por esses valores que regem essas sociedades capitalistas. A gente tem que ter outros valores para usar como critérios. E eu acredito que eu tive um ensejo de, ensinando o Bachelard, chamar atenção para esses outros valores, para mostrar valores do conhecimento que não são somente pragmáticos, para trazer esse dinamismo para dentro do conhecimento, da aprendizagem, da sala de aula, para que o aluno não fique ocioso, contemplativo, repetidor e faça da memória um mecanismo só de reprodução de coisas que aprendeu. Lendo Bachelard, vocês vão encontrar categorias que vão provocar abundantemente novas ideias. Ele já faz isso, ele é um provocador, ele é um polemizador. Então, ele provoca em você, a própria leitura, essas ideias novas. E ele vai sempre nos advertindo contra a passividade e a ociosidade, que são características, né, o automatismo, são características marcantes das sociedades contemporâneas regidas pelo ideal de consumação passiva. Então, eu vou concluir aqui a minha fala, a nossa conversa, né, que depois vai continuar em conjunto aí com vocês, com duas advertências feitas por Bachelard. Uma num texto que é fantástico, chama-se O Idealismo Discursivo. É, no fundo, uma crítica ao idealismo cartesiano, mas é muito mais do que isso. Tem ideias muito importantes, muito novas, muito originais. Esse texto, O Idealismo Discursivo, está num livro Estudos, que acabou de ser traduzido. Se eu não me engano, é pela editora... Agora não estou lembrando qual é a editora. Ele era o original pela Vran, mas ele acabou de ser traduzido. É um livro pequeno, são textos, são conferências do Bachelard, e todas elas tem uma que se chama O Mundo como Capricho e Miniatura, é fantástica também. Então, no Idealismo Discursivo, ele diz assim: o espírito se revela como um ser a se instruir, ou seja, como um ser a se criar. O conhecimento se dinamiza por sua historicidade. Por ter uma história, o conhecimento tem um destino. Essa história é pedagógica. E num outro livro, sempre contra o dogmatismo e a ociosidade, num outro livro, que é o livro que eu tomei mais como base para essa palestra, Fragmentos de uma Poética do Fogo, ele vai dizer o seguinte: a história dos homens, em sua trajetória de progresso, é uma continuidade de atos prometeicos. Mas no tecido mesmo de uma vida individual, a autonomia conquistada é constituída de uma série de pequenas desobediências prometeicas, de desobediências decisivas, de desobediências bem associadas, pacientemente perseguidas. Muito obrigada a vocês. Aí eu estou agora à disposição aí para o que vocês quiserem. Eu gostaria de saber uma coisa, né? É que devido a se ter estudado tanto e ter se identificado com ele,
Eu gostaria de saber, você se possa se comportar como ele? Não sei se na vida particular. Não, no sentido filosófico. Eu acho que eu absorvi de tal forma esses paradigmas aqui, eu acho que eles se entranharam muito em mim, né? A única advertência que eu me faço constantemente que esses paradigmas podem mudar também, né? Porque é o que o Bachelard falava sempre. Ele analisa a ciência da relatividade, a física da relatividade, através de alguns princípios, de uma expressão dessa física. Mas diz ele mesmo em suas obras, a epistemologia vai ser, a minha própria epistemologia tem que ser superada por um outro epistemólogo que vai me seguir. Eu acredito que você, no princípio que você é desobediente a ele. Para seguir o seu próprio princípio. Exatamente. Se você concordar com ele, então não aprendeu nada do que eu fiz. Mas eu acho que, por exemplo, o Dagonet me ajudou bastante também nisso, porque é uma nova forma, é um continuador, mas que traz ainda coisas originais. Eu acho que essa ligação, né? Ele fala, por exemplo, de uma arte técnica. A arte é técnica também. Então você vê, né? Estou chegando de Nova York, é impressionante. Você vê lá no Museu de Arte Moderna, você vê obras que se transformam com a sua presença. E se eu chegar uma outra pessoa diante dessa obra, a escultura ela se mexe diferente pelo calor. Então há uma técnica também que hoje em dia se entranhou na própria imagética artística, que é o que o Dagonet vai mostrar. E a ciência também não poderia se renovar se uma imagem, né, sem querer, mesmo não sendo lugar propício a ela, porque você está dentro do laboratório, se essa imagem não se impregnasse aí para uma nova física surgir. Então, eu acho que isso aí é uma coisa nova, né? A senhora expôs sobre a questão da docência e licência em Bachelard e logo em seguida falou também sobre a desobediência. Esses dois paradigmas, vamos dizer assim, são paradigmas paradoxais. É possível haver uma docência e licência com desobediência? É possível haver isso? Ou isso é justamente a condição sine qua non para a docência e desobediência? A desobediência é sine qua non para esse, vamos dizer assim, diálogo docente-discente. Porque o que acontece, o que o Bachelard tentava reproduzir na sala de aula, né, esse racionalismo discente-docente, é o que acontece na cidade científica. O que ele chamava de cidade científica pode ser a comunidade científica. Né? É quando um Lobachev chega lá e diz, por um ponto fora de uma reta, não é possível passar em nenhuma paralela. E aí, os euclidianos, né, na época, iam contestar esse princípio e se forma, então, um diálogo ali que é propício para desobedecer esse princípio, e esse diálogo é dinâmico, né, um debate, é polêmico, e vai levando à desobediência de ensinamentos, podem nem ser todos, alguns são absorvidos ainda, mas do passado. E na sala de aula a mesma coisa. A sala de aula, é isso que eu falei, quando eu chego para dar essa aula de filosofia e cinema, as coisas mais inesperadas acontecem. Às vezes eu estou pensando que o aluno vai apresentar isso, que o desenrolar vai ser esse. Terça-feira mesmo o aluno apresentou um filme do Tarantino, Violentérrimo, Cães de Aluguel, o primeiro filme, uma violência. A Rosa estava sufocada com tanta violência e a gente ficou pensando o que ele ia retirar dessa violência. Tudo bem, o Tarantino é um grande cineasta, tem coisas importantíssimas, imagens lindíssimas,
E aí a gente começou a discutir as coisas incríveis que saíram ali, e saíram de um diálogo que era professor-aluno. Por isso que eu digo que é docente-discente. E sempre procurando se desfazer, quando eu digo que essa dinâmica nos leva a gente abandonar aquilo que ficou arraigado, porque o que ficou arraigado, o ensinamento que ficou arraigado ali, é um entrave para o diálogo, o debate. Então, o debate já pressupõe que você está se despindo de coisas que você tinha arraigado na sua interioridade. Uma docência de ciência é diferente daquela de Aristóteles e da tradição do Magister Dixit, né? O mestre falou, é outra coisa. Isso é outra coisa. Nessa parte mais ligada à psicologia, eu não conheço muito lá, mas me pareceu muito semelhante ao Popper, dos números duros serem refutados, e aí vem uma coisa nova, até que alguma refutação vem, derruba aquilo, se calmando, então só de renovação também, mais ou menos isso. O Popper tem até um livro do Dominique Lecourt, que o professor Hilton Japiaçu até colocou para compreender Bachelard, traduzido. É um texto do Dominique Lecourt que ele compara Bachelard e Popper, Bachelard e Kuhn. Há autores que fazem essa comparação, né, como o Dominique Lecourt, que é um bachelardiano. Eu vejo o Popper diferente, porque eu acho que o Popper ele veio do ciclo de Viena, renegou o positivismo lógico, disse que não era mais partidário daquele pensamento, mas eu acho que ele ficou com um ranço. Eu acho o pensamento do Popper muito interessante, mas eu acho que ele ficou com um ranço porque ele ficou com a mesma questão que era a questão fundamental do positivismo lógico, que é o que é ciência. Bachelard não vai perguntar nunca o que é ciência. Por que ele não vai perguntar? Porque não há uma definição a priori de ciência. Ciência é aquilo que a cidade científica está fazendo na atualidade. Então, o que o Bachelard propõe é que a gente vá ao laboratório, veja o que está sendo feito e descreva. Porque ela daqui a pouco já não é mais aquilo, já é outra coisa. E o Popper, quando escreve a lógica do conhecimento científico, ele começa logo comparando a psicanálise com a teoria da relatividade. A teoria da relatividade é ciência, por isso, e a psicanálise não pode ser ciência, por isso. Então, é uma questão que não vai aparecer no Bachelard. Agora, que há uma semelhança grande entre esse processo de retificação, de mudança, que o Popper até adota como metodologia para você, em vez de verificar, tentar negar, né? Há uma certa semelhança, como há com o Kuhn também, que na obra As Revoluções Científicas, né? A estrutura das revoluções científicas. Então, há alguma semelhança, mas eu acho que o Popper ainda ficou com uma preocupação que era primordialmente uma preocupação do positivismo lógico, definir ciência, do positivismo lógico. E como ficaria a questão da desobediência ligada a fenômenos políticos, por exemplo? Porque acho que se você tem a ideia de que você pode formar pessoas imaginativas, né? Mas com essa ideia da desobediência à ciência. Em algum momento, as pessoas assim formadas vão ser parte também da comunidade política. Então, como você pensaria isso nesse cenário também imaginativo? Como seriam as consequências desse poder tão forte da imaginação? Quais seriam, dentro do Bachelard, os limites também da desobediência e questões políticas? Com o político, né?
O Bachelard não fala nem de ética. A ética ele tem 2 conferências. Uma eu acho até uma conferência que ele fez logo no início, que é um pouco, eu acho, fraca, dizendo que, defendendo a ciência, que o mal está na utilidade da ciência e não na própria ciência. É uma conferência até que eu acho menor. A outra, ele fez, é uma conferência desconhecida. Eu descobri num livro que se chama A Cultura Científica, de um autor francês, que agora eu não estou lembrando bem o nome. Mas nesse livro tem essa conferência, Valores Éticos da Educação. Mas ele está discutindo, é uma conferência que o Bachelard fez em Cracóvia, na Polônia. Ele está discutindo o que seria uma educação moral para a sociedade. Então, eu acho que é onde a gente pode pegar mais, talvez, a questão da ética, da política, dos valores morais e políticos. Se os valores da ciência mudam, é muito mais fácil a gente aceitar que esses valores vão mudar de acordo com cada sociedade, né? E o que ele está mostrando ali é que essa educação moral, ela tem que seguir, na medida que os valores não são absolutos, os valores éticos nem políticos não são de forma alguma absolutos, pois ele está contestando o dogmatismo, a certeza da própria ciência, né, como absoluto. Então, os valores éticos e políticos são históricos e dizem respeito a um determinado contexto. Então, para que esses valores sejam verdadeiros, como alcançar a verdade desses valores, dessa ética e política num determinado momento e num determinado contexto social? Para ele, através do racionalismo discente e docente, novamente. Porque o debate, a polêmica, a discussão, o dizer sim, o outro dizer não, você, quando recebe um não ao seu argumento, você vai construir novos argumentos para defender a sua tese. Então, é nesse debate, que é o debate próprio da cidade científica, que deveria, numa cidade moral e política, por exemplo, que deviam se constituir e se construir os valores de ordem morais e políticos, né? Seriam esses valores de ordem moral e política. Só através dessa discussão e polêmica é que você pode chegar a algumas verdades que são transitórias, porque sempre é a história que comanda. E para isso você precisa ter uma coletividade. O Dagonet vai mais longe um pouco. Ele chega a falar numa coletividade que deveria ser formada por um representante de cada área, para formar, então, critérios morais e políticos para conduzir uma sociedade. Então, teria um sociólogo, um médico, um filósofo e assim por diante, formando uma equipe que discutiria isso para estabelecer critérios que são temporais e históricos, são provisórios para aquela sociedade, para um determinado momento, e vão ser renovados constantemente, na medida em que essa sociedade também muda. Imaginar uma cidade dividida, a cidade científica da cidade política. Eu acho que ele não fala isso claramente, ele só vai falar nessa conferência, então é uma conferência pequena. Ele vai falar na necessidade de se constituir essa cidade para estabelecer uma educação moral, seria mais até num sentido pedagógico. Qual seria a educação moral para aquela sociedade? Entendeu? Mas eu estou estendendo um pouco aos critérios de um modo geral. Mas é sempre a cidade científica é um modelo de constituição da verdade, digamos assim. Porque no campo da poética, da imagética, você
vivencia a imagem, mas é uma coisa mais individual. Tá, obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês todos.